Olá, nesta aula vamos ver como biopesticidas pode cair no Enem, qual a relação disso com a química e vamos conhecer mais o assunto agora. A maioria dos pesticidas que são usados hoje em dia são sintéticos e eles possuem uma estrutura que não são fáceis de serem digeridos pelo meio ambiente, de serem eliminados. Então eles ficam muito tempo como resíduos, prejudicando tanto o meio ambiente quanto os seres humanos que vão consumir alimentos que ainda possuem esses pesticidas, que no seu intuito, no seu objetivo inicial, era só eliminar essas pragas iniciais e não micro-organismos, ou melhor, seres humanos ou animais que vão ser alvos secundários, alvos que a gente não tinha a intenção de estar prejudicando. Como uma alternativa, têm sido utilizados biopesticidas, que são metabólicos secundários de plantas e que vão atuar como pesticidas contra essas pragas que são herbívoras. Agora a gente vai ver uma questão que vai trazer a estrutura de um pesticida sintético, que possui cloro em sua estrutura e que vai ser tão maléfico ao meio ambiente e aos seres humanos, quanto aqueles pesticidas que possuírem fósforo na sua estrutura. E a gente vai ver também um pesticida que é natural, fabricado como metabólico secundário de uma planta, analisar cada um deles, ver suas diferenças e o que a questão está trazendo para a gente, o que ela está cobrando da gente. Vamos ao enunciado? O DDT é um inseticida organoclorado e sintético, insolúvel em água, solúvel em líquidos apolares como éter, cloroformo e, consequentemente, em óleos e gorduras, o que ocasiona o acúmulo do DDT no tecido adiposo dos organismos vivos. Ele apresenta alta estabilidade, pois demora muitos anos para ser degradado na natureza, devido à baixa reatividade das ligações químicas presentes no composto em condições normais. Os compostos de origem natural são uma alternativa aos pesticidas sintéticos. As plantas evoluíram uma grande diversidade de metabólicos secundários que atuam como uma barreira à herbivoria, os quais podem ter efeito repelente, derretente, que impede a alimentação ou oviposição, ou letal, pesticida, em insetos herbívoros. Em contraste com os pesticidas sintéticos, os pesticidas naturais são menos nocivos. Estes são biodegradáveis e não contaminam o ambiente, entre outros benefícios. Abaixo temos a estrutura do DDT e de um pesticida natural, metil-anglolensato de Trichila martiana. Podemos afirmar que uma das principais vantagens dos pesticidas naturais é que eles: letra A, não possuem átomos de carbono, um elemento químico tóxico. Letra B, apresentam ligações interatômicas mais fáceis de romper. Letra C, são altamente solúveis em compostos de natureza apolar. Letra D, possuem carbonilas e carboxilas grupos lipossolúveis. Letra E, tem grupos funcionais pouco reativos, como cetona. Então a letra A diz que uma das principais vantagens é porque eles não possuem átomos de cloro, que é um elemento químico tóxico. O cloro está presente no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que você consome todos os dias. Imagina se ele fosse um elemento químico tóxico, né? Então a letra A não está certa. Pode até ser em função da presença de átomos de cloro, que vão ter ligações mais fortes, difíceis de romper, mas não é com essa justificativa do cloro ser um elemento químico tóxico, tá bom? Então a letra A está errada. Letra B, apresentam ligações interatômicas mais fáceis de romper. Lá no começo do texto, ele está dizendo que o DDT apresenta uma alta estabilidade, vai demorar muitos anos para ser degradado na natureza por causa da baixa reatividade das ligações químicas presentes no seu composto. Então, se ele tem uma baixa reatividade em função das ligações, as ligações são ligações fortes, difíceis de romper. Então, em comparação com o DDT, o biopesticida vai ser mais fácil de romper as ligações. Quais são essas ligações? São ligações entre os átomos, então são interatômicas. Então a letra B está ok. As ligações interatômicas do biopesticida são mais fracas do que a do DDT. Ok. Letra C. São altamente solúveis em compostos de natureza apolar. Apolar vai dissolver o apolar. Então ele está dizendo para a gente que o biopesticida também tem natureza apolar. Olha para essa estrutura. A gente tem várias carbonilas, a gente tem tanto a carbonila como a carboxila também, um oxigênio muito eletronegativo que vai dar alguma polaridade a essa molécula. Além disso, o texto está dizendo para a gente que o DDT também é uma molécula apolar. Então, se o pesticida natural fosse apolar, dentro desse critério eles iam estar iguais. Não ia ser uma vantagem ser apolar, tá? Então, a gente já entendeu
que a polaridade deles é diferente e ser apolar não é uma vantagem. Por isso que o pesticida natural tem alguma vantagem também sobre o DDT, ok? O DDT vai ser apolar e isso não é uma vantagem. Letra D. Possuem carbonilas e carboxilas, grupos lipossolúveis. Lembra que as carbonilas são o C-dupla-O, que a gente vai ter nas cetonas e nos aldeídos, e são grupos polares, por causa do oxigênio ser muito eletronegativo. Os grupos que são polares não são lipossolúveis, são hidrossolúveis, solúveis em água, que também é uma molécula polar. Lembra, polar dissolve em polar, apolar dissolve em apolar. A carboxila é aquele grupo que a gente tem nos ácidos carboxílicos, é o COOH. A gente tem o C-dupla-O mais a hidroxila. Hidroxila mais carbonila, carboxila. A gente nem vai ter nessa molécula. Então a gente já entendeu que a gente não tem a carboxila, a gente tem uma carbonila, mas que é um grupo que é hidrossolúvel e não lipossolúvel, tá bom? Então a letra D está errada. Letra E. Tem grupos funcionais pouco reativos como a acetona. Essa molécula até pode ter uma acetona, ter aquela carbonila lá. Mas não vai ser isso que vai justificar, que vai ser uma vantagem com relação aos pesticidas sintéticos. É justamente a ligação intermolecular ser mais fraca, você poder romper e assim conseguir degradar ele mais fácil no meio ambiente, não ficar lá como um resíduo durante muito tempo, que nem os pesticidas que são sintéticos. Tá? Então o gabarito é a letra B de bola, por causa das ligações interatômicas serem mais fracas. E essa é uma das formas que biopesticidas pode cair no Enem. Você analisar as ligações interatômicas, analisar a polaridade de cada uma das ligações, os grupos funcionais e assim por diante. Dá uma lida na questão, tenta pensar nela sozinha e boa sorte!